Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão na benção? Vocês estão na benção? Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que dia maravilhoso, dia especial, dia precioso que é o sábado. Deus é bom? O tempo todo Deus é bom, né? Louvado seja o nome de Deus. Muito bom estar aqui, falar do amor do Pai e dizer: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Claudinha, vai trazer uma palavra muito abençoada para nós, uma palavra da parte do papai. Eu acho que minha filha está acordada. Um beijão, minha linda, um beijo, te amo, papai te ama muito, tá? Papai te ama muito, meu bombom. Meu bombonzinho, gente. Ah, bombonzinho, gente. A Claudinha tá aí, já chegou para nossa grande live, nossa maravilhosa live. Por isso eu vou convidar ela aqui. Vai estar trazendo uma palavra abençoada da parte do Senhor. Vamos só aguardar uns instantes para nós começarmos assim, a nossa live com ela, a participação dela. Como está o dia de vocês? Como foi o dia de vocês ontem? Foi maravilhoso? Foi perfeito? O meu foi ótimo, glória a Deus. Ontem um dia muito cansativo, um dia muito correria, mas no final deu tudo certo. E esse cabelo que não fica direito, ei, cabelo. Ontem foi um dia maravilhoso, um dia perfeito, mas um dia cansativo. Misericórdia. Ontem foi um dia muito cansativo. Mas glória a Deus por isso, nós estamos vivos. Ontem à noite tive um momento bem bacana. Eu já vindo para casa, minhas atividades diárias de trabalho, encontrei com a menina e nós estávamos conversando sobre o amor de Deus e falando como que Deus é bom. E ela comentou comigo está no, que tá num projeto também de fazer live, mas falando para mulheres empreendedoras, que ela comentou comigo ontem. E ela usa empreendedorismo junto com a palavra de Deus. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Deus tem muita pressa mesmo. Enfim, vamos lá? Eu vou convidar a Claudinha e também vou apresentá-la para vocês, tá? Só um segundo chamar ela aqui. Estação para você, querida. É só você aceitar aí para a gente começar nosso bate-papo. Mandei para você agora o convite. Mandei para você agora aí. Deixa a Claudinha aceitar. A Claudinha é uma grande amiga nossa. Uma pessoa muito especial para nossa família. A minha menina abençoadíssima. Uma pessoa que fala do amor de Deus com muito brilhante. E tá no azeite. Aceitou? É só aceitar. Claudinha? Ah, engraçado. Tá aguardando só você aceitar, Claudinha. Clica aí na sua tela aí, fazendo favor. Deixa eu fazer de novo aqui. Enviando de novo a solicitação, vê aí. Chegou. Ah, não, tem que ser no celular, Claudinho. Não apareceu? Vamos ver se chegou aí para você a solicitação. Eu não sei se o computador dá, eu não sei, eu não sei. Eu creio que só dá por via telefone. Eu não sei se o computador dá certo.
Chegou para você o convite? Que eu mandei, tá? Esse daqui é aguardando a Claudinha, assim, aguardando você aceitar o convite aí, poder participar da live. Mas enfim, tenta fazer o contrário, Claudinho. Aceitou? Ah, sim. Não, tô falando que você não pode participar. Eu tô achando que você está via computador. Eu não sei se faz sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tenta mandar para mim agora. Tenta você participar. Tenta você tentar participar da live. Tem que estar no celular. O Edinho está até comentando aqui embaixo. O Edinho, meu amigo, está aí. Bom dia, meu grande amigo. Ele está aí. Tem que ser no celular, Claudinho. Tem que ser no celular mesmo. Poder estar participando. No computador não dá. A Roberta também confirmou ali também. Minha esposa. Não. Eu cliquei aqui. Você mandou para mim o convite? Eu cliquei. Aí tá aguardando. Ah, sim, Agora legal. deu certo. Bom dia, Claudinha. Tudo bem, minha querida? Bom dia! Que glória a Deus que deu certo, Claudinha. Primeiro eu entrei no computador, mas no celular aqui custou um pouquinho, mas graças a Deus deu certo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. E como foi seu dia ontem? Foi tranquilo? Puxado. É um dia puxado, porque primeiro que o nosso trabalho não tem sido fácil, né? Tem sido dias bastante desafiadores. Mas graças a Deus o Senhor ele tem nos dado graça, tem nos sustentado. E ontem foi dia também do Mulher Única, né? Então eu cheguei em casa, já era quase 2 da manhã, 1 e pouca mais ou menos, e acabei emendando, né? E eu tô aqui até agora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu vou apresentar você, aí você pode falar, fica à vontade, deixa Deus te usar aí, para todo mundo aí. Amém. Bom, a Amém. Claudinha é uma grande amiga nossa, é uma pessoa que faz parte da nossa família, está sempre com o nosso convívio aqui em casa, nós também na casa dela, tive a oportunidade de ir na casa dela uma ou duas vezes, não me lembro. Ela fez uma comida bastante gostosa para nós lá. E a Claudinha é uma grande mulher que tem uma sede, a vontade de fazer a obra de Deus. Quando essa mulher começa a falar de Deus, ela simplesmente se encanta e fala no amor do Pai. Bom, Claudinha, pode ficar à vontade, a tela é sua, nós temos aí Amém. 35 a 40 minutos mais ou menos de live, que é o tempo que eu tenho estimado mais ou menos, que depois deixa o salto para as pessoas assistirem. E deixa Deus te usar, minha querida. Tá bom? Amém. Amém. Bom, como você mesmo falou, falar de Deus é algo que nos encanta, né? E aí que você me avise aí quando estiver chegando o final aí, porque eu com o relógio nessas horas eu sou bem confusa porque eu vou falando e eu gosto de falar mesmo e eu aprendi com um pregador que ele sempre diz que quando um casal está apaixonado, um sempre gosta de falar muito do outro, né? Tem essa Uhum. necessidade de falar do outro, sempre tem brilho nos olhos. E pelo Senhor tem que ser assim, né? Falar de Jesus tem que ser algo que mexe com a gente, tem que ser algo que vislumbra os nossos olhos, né? Verdade, Porque Claudinha. o Senhor, ele é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o princípio de todas as coisas e é o fim delas também. Né? Tudo começa nele, tudo é por ele, com ele, para ele, sem ele nada tem sentido. Né? E o tema dessa live hoje é somente o necessário. Né? E algumas pessoas me perguntou que loucura, uma live 4 horas da manhã, e por que esse tema somente necessário? É um tema que tem mexido muito comigo nesses últimos dias, né? Num tempo como que a gente tem vivido, né? Em tempo de pandemia.
E lembrando muito do que ocorreu no Egito, na época das pragas, né? Como que aquele povo ali estava vivendo no meio de uma situação bastante caótica, como a que nós estamos vivendo hoje, a começar pela privação e a falta de liberdade que as pessoas estão vivendo e o medo também. Não foi diferente do que aquelas pessoas viveram lá naquela época. E eu fiquei pensando em todo esse contexto, o Senhor trouxe muito no meu coração essa palavra, somente o necessário. Há um tempo atrás, ele ministrou meu coração sobre isso, num outro contexto, numa outra passagem bíblica, mas aí o Senhor trouxe para mim isso, e eu confesso que quando eu te passei o tema, eu ainda não tinha ainda formatado tudo, né, na minha mente. Mas aí o Senhor trouxe no meu coração, assim, numa velocidade que eu fiquei, assim, surpresa. Que o Senhor disse para mim, de tudo que ele pediu para o homem foi o coração, né? Lá em Provérbios 23, 26, o Senhor vai dizer, filho, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Mas aí o Senhor pede para a gente um coração, mas de que jeito nós devemos entregar esse coração para Deus, né? Nós precisamos ir para o Senhor do jeito que nós estamos, ciente de que Ele não vai nos deixar da mesma forma. Oh, mas, glória. quando Deus ele pede para nós esse coração precisa estar diante de Deus de que forma? No início, ele vai estar fragilizado, ele vai estar marcado pelo mundo, mas esse coração, ele vai sendo moldado para Deus trabalhar e fazer para a glória e para o louvor dele grandes coisas. E para que Deus faça grandes coisas nesse coração, existem 3 coisas que são somente o necessário para um coração ser usado nas potentes mãos do Senhor. E aí nós vamos lá para esses 3 pontos que são o necessário para nós com Deus. Uma vida de oração, uma vida de cruz e uma vida de palavra. São os 3 pilares que governam a nossa fé em Deus. São Você pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? A vida de oração? Repete, por favor, Claudinha. Uma vida de oração, uma vida de cruz e uma vida de palavra. Primeiramente, eu tinha colocado para Deus os 3 pontos que nós deveríamos viver com Ele, né? E eu pedi para Deus essa direção, relacionamento, posicionamento e constância. E aí o Senhor disse para mim que o relacionamento com Ele é vida de oração. Um posicionamento com Deus é diante da cruz. E a constância é uma vida de palavra. Então, quando eu consigo, quando eu alinho isso, eu vou entender o meu crescimento em Deus, eu vou viver exatamente o que eu preciso viver em Deus, né? A vida de oração, ela é que fundamenta o meu relacionamento com Deus. O que é orar? Orar é conversar, orar é dialogar. Não existe orações repetitivas, não existe oração na qual você faz a leitura de um texto. Isso não é oração. A oração é aquilo que vem sincero do seu coração para Deus. É aquilo que você fala com Ele, o que está no seu coração. Deus, ele já conhece tudo o que a gente sente. Deus sabe exatamente o que a gente passa. Mas o Senhor, ele quer ouvir dos nossos lábios. Por que isso? Porque isso cria um vínculo. É um momento entre nós e o Senhor. É criação e criatura desfrutando de um relacionamento. Então Deus, ele vai responder a nossa oração à medida que nós nos colocamos para Ele. E a palavra de Deus diz, né? O Senhor, ele em todo o tempo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Senhor, ele diz para nós que o Senhor, ele tem pressa em nos socorrer. O Senhor, ele diz que nós devemos invocar o seu nome e Ele nos responderá.
né? Jeremias 29:12, o Senhor ele vai trazer isso para a gente. E em outro ponto de Jeremias, a palavra vai dizer também: invoca-me e eu te responderei. Te revelarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Há coisas que o nosso entendimento, o que é óbvio no nosso conhecimento, na nossa capacidade racional de pensar, de descobrir, nós vamos viver isso, nós vamos descobrir. Mas aquilo que é o oculto, o escondido, aquilo que está acima dos nossos pensamentos, nós vamos desfrutar disso em oração. Uma vida de oração. Isso é relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, ele se fundamenta numa vida de oração. E, em segundo momento, posicionamento. O posicionamento, ele é quando eu me posiciono numa vida com Deus e ela se remete à cruz. O que a cruz significa para nós cristãos? A cruz significa que a nossa salvação ela foi alcançada no sacrifício de Jesus. A nossa salvação, ela foi alcançada ali na cruz, né? Por Cristo vertendo o seu sangue e vencendo a morte. Nós vemos algumas doutrinas crerem num Cristo que está na cruz ainda, né? Eu me lembro quando criança que eu via o crucifixo e Jesus ali no crucifixo, e eu sempre perguntava para minha avó por que as pessoas cultuavam a cruz daquela forma. Era algo que sempre me mexia muito comigo. E depois, quando eu tive uma experiência com Cristo, quando eu me converti, a cruz sempre foi algo que me chamou muita atenção. E aí o Senhor ele vai dizer para mim que a cruz vazia, ela significa mais e realmente a totalidade da nossa fé do que qualquer outro símbolo da fé cristã, porque tudo ali começa na cruz, né? Para nós, a cruz, ela simboliza o sacrifício de Jesus, como está em Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Claudinha, quando nós olhamos para a cruz, quando nós recebemos a cruz, uma vez eu participei da pregação na cidade onde eu morava, o pastor pregou sobre a cruz, pegou de uma forma assim, foi tão interessante, como a cruz fosse uma chave mesmo da nossa ligação entre nós e o Pai. A cruz realmente ela deixa nós assim impactado. E lá para trás na oração que você comentou, relacionamento, eu não sabia orar. Quando eu comecei minha caminhada cristã, eu orava de forma robótica, sabe? Tipo um robô. Já decorado as frases, até que um dia o pastor também falou assim: você não deve orar dessa forma, porque Deus, igual você falou, Deus já conhece o coração, Deus já sabe o que está dentro de você. E ele falou assim comigo: então, seja sincero pro Pai. Pode continuar, só isso que eu queria dizer. Amém. E é isso. Por mais que você não tenha nada para dizer, não diga nada. Muitas vezes o nosso silêncio, ele já demonstra para Deus aquilo que a gente está sentindo. E o que Deus quer é a sinceridade do nosso coração, né? As vãs repetições, elas vão gerar o quê no coração de Deus, né? A começar por nós. Se você ficar repetindo para uma pessoa a mesma coisa 10, 15 vezes, é cansativo. Não gera fruto. A nossa vida com Deus, ela precisa gerar fruto na nossa vida, na nossa maturidade com o Senhor, a intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela é alcançada numa vida de oração, né? Essa vida de oração, ela precisa ter constância. E a nossa vida de oração, ela tem constância quando eu estou em constante busca da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para nós, né? O nosso corpo físico, ele precisa de comida para ele se manter forte. O nosso espírito, ele precisa de comida para se manter ativo.
espiritualmente. Tudo começa no espírito. E o nosso espírito, ele é fortalecido na palavra de Deus. Não existe um cristão que diga que ele conhece Deus se ele não conhece a palavra de Deus. Né? Há poder no nome de Jesus, há poder na obra de Jesus. São dois veículos que vão governando a nossa vida com Deus. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer a obra de Jesus. Há poder no nome dele e há poder na obra dele. Se eu digo que eu conheço Jesus, mas eu não sei do que Jesus fez, eu não amo Jesus. Conhecer Jesus, até o inimigo das nossas almas conhece. Acreditar no poder de Jesus, até o inimigo da nossa alma conhece. Ele acredita nisso, tanto que ele milita o tempo inteiro contra o poder de Cristo, contra a obra redentora de Cristo. Nós cristãos, nós precisamos ir além do que o nosso inimigo faz. Então eu preciso permear a minha vida com Deus, baseado numa vida de oração, numa vida de palavra e numa vida de cruz. O cristão que ele não conhece o poder da cruz, ele ainda não amadureceu. Ele ainda está vivendo, desfrutando o leite da manjedoura. Aquele que conhece a cruz, ele sim pode se posicionar numa guerra espiritual da qual ele vai lutar pelas vidas que o Senhor quer alcançar através da nossa vida. Eu sempre, quando eu estou orando, eu sempre falo com Deus que a oração nos move. A oração é aquela necessidade que nós temos do colo do Pai. Mas a palavra é o que nos fortalece. Mas a cruz que nos direciona. A cruz é que vai nos mostrando o caminho, é para lá que eu vou. Esse é o ponto. Mas a cruz, ela precisa ser enxergada por nós como uma cruz vazia. Porque a cruz vazia, ela mostra para nós que nós fomos sarados, nós fomos conquistados. O preço já foi pago. Então, nós não precisamos mais de sacrifício humano, porque todo o sacrifício já foi pago e foi pago por morte de cruz. O que eu preciso viver, o que eu preciso desfrutar é dessa cruz a todo momento diante de nós, para que a gente não se perca. Porque Satanás, ele vai trabalhar astutamente para tentar nos enredar. Mas Satanás não vai oferecer para nós uma cruz vazia. Porque ele jamais pagaria o alto preço que Jesus Cristo pagou por nós. E aquela cruz, ela vai mostrar que Jesus, ele pagou um preço pela humanidade. Mas quando eu olho para a cruz vazia, aquela cruz vai mostrar para mim que ele pagou um preço exclusivo pela minha vida. Ele daria o mundo inteiro pela minha vida. E o quanto eu tenho valorizado essa cruz. A cruz, ela mostra o sacrifício, né? No Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, eles vão falar da oração, né? Jesus vai mostrar ali quando ele se afasta, quando ele se isola para ele orar, para ele buscar a face do Pai, ali nos dando o exemplo que nós, por mais que nós tenhamos um dia agitado como nós tivemos, né, hoje, quantos de nós teve, alguns nem levantou para tá ouvindo essa live porque não teve, né, forças, mas certamente vão ouvir depois. Com certeza. Mas apesar de um dia agitado, apesar do cansaço, a cruz, ela nos atrai. A cruz, ela nos chama. E por mais que a gente se canse algumas vezes, por mais que a gente não queira orar, haverá na nossa vida cristã a cruz nos atraindo. Porque a palavra de Deus fala que o amor de Deus nos atrai a todo momento. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E quando nós descobrimos esse amor, não tem como a gente voltar para trás, porque a cruz, ela não sai da posição. Ela não muda, ela está sempre diante de nós, ela está sempre diante dos nossos olhos, para mostrar para nós que o véu do tempo se rasgou. Tudo está consumado e nós temos livre acesso ao trono da graça. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Então, é simples.
E talvez hoje muitas pessoas estejam se perdendo, muitas pessoas não estão conseguindo ter uma vida, uma caminhada com Cristo por causa da simplicidade que é o Evangelho. Nós não precisamos rebuscar muito, nós precisamos ser achados nele. E para ser achado nele, nós precisamos começar a abrir a nossa boca e conversar com Deus. E conversar com Deus é falar com Deus o que a gente está sentindo, as dificuldades que a gente está passando, os medos que a gente está enfrentando. Muitas vezes nós vamos criando uma alta performance humana de que nós precisamos sempre ser, fazer, que nós temos dificuldade de dizer até para Deus as nossas limitações, os nossos medos, os nossos flagelos, as nossas feridas da alma. Nós vamos guardando isso. Mas quando eu estava falando com Deus, perguntando a Ele por onde começaria, e o Senhor foi dizendo para mim, desde quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, há 15 anos atrás, e Ele disse que tudo começou na oração, quando alguém te ensinou a orar, quando alguém disse para você que você não precisaria falar, né, tão lindamente, mas era só o seu coração que Deus queria. Falar para Deus o que você estava sentindo, e tudo começou ali. E ali, quando a gente vai aprendendo a orar, depois quando a gente vai amadurecendo na fé, o que nós começamos a falar com Deus? Deus, a sua palavra diz. Deus, a sua palavra diz. Ali nós estamos dizendo para Deus que se a palavra dele está dizendo, ele é fiel para cumprir. A natureza de Deus na fidelidade de Pai respondendo aquilo que nós estamos colocando para ele em oração. Quando eu digo para Deus, para que Deus ele visite um irmão enfermo, porque a palavra de Deus fala que ele levou cativo o cativeiro e ele curou, né, levou na cruz todas as nossas enfermidades. Ali eu estou dizendo para Deus, a sua palavra lá em Isaías 53 está dizendo isso, e o Senhor é fiel para cumprir. Eu estou dizendo para Deus que Deus é a verdade, Deus é o caminho, Ele é a vida. E isso não muda, né? Não há como revogar isso. Então Deus vai lá e vai cumprir, porque Ele é a verdade. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é e ponto, acabou. Né? O livro de João é um livro que nós estamos estudando na EBD, na Escola Bíblica desse mês. E interessante como o livro de João ele vai completar os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Mas no livro de João há uma riqueza sobre o Senhor que ele vai revelar quem Ele é. Eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a fonte de água viva, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Isso basta para nós, né? Ele é, então, aqui o que é necessário para nós, para uma vida de vitória para nós? É necessário uma vida de oração. A começar pela oração, a começar pelo um diálogo íntimo e sincero com Deus. E assim, quando eu desenvolvo um diálogo com Deus, quando eu descubro, quando eu entendo que eu não posso dormir sem falar com Ele, que eu não devo me levantar sem falar com Ele, que eu preciso de orar, quer dizer, eu preciso estar com o Pai, eu preciso desse momento de intimidade com Deus, Ele me leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Esse nível mais profundo de intimidade com Ele vai ser ter os meus olhos descortinados para a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus ele se revela para aqueles que o buscam. Não tem como uma pessoa não vai sair buscando intimidade no meio da rua com uma pessoa que ela não conhece, né? Então é preciso desenvolver um relacionamento primeiro. A intimidade ela vai vir no descortinar dos nossos olhos, a revelação da palavra, as entrelinhas do Evangelho, o secreto de Deus vai ser revelado para aqueles que o buscam. É numa intimidade mais profunda com Deus, quando eu vou desfrutando da palavra dele. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:12, eu vou abrir aqui na minha palavra rapidinho, eu acho extremamente lindo o que o Senhor diz para nós no livro de Hebreus. Eu não posso deixar de ler ela aqui nessa live, Hebreus 4:12.
que vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É só um relacionamento que nós temos isso tratado. Esse relacionamento se começa na oração. A palavra, ela vai me dar consistência. A palavra, ela vai me dar constância. Quem tem constância com Deus desenvolve maturidade espiritual, cresce no espírito. E aí é onde a nossa alma ela é forjada, o nosso espírito é trabalhado para que a gente se torne, né, um atalaia de Deus, como a palavra diz em Ezequiel. Quando eu desenvolvo essa intimidade com Deus numa vida de oração e na leitura da palavra de Deus, eu aprendo a guerrear no espírito, eu aprendo a discernir as obras do diabo e eu consigo lutar contra isso, né? A palavra, ela vai trazendo essa confirmação da importância de nós, a todo momento, lermos a palavra de Deus, crescermos no conhecimento da palavra. O apóstolo Paulo, ele vai advertir o cristão a estar a todo momento, né, no conhecimento, buscando o conhecimento de Deus, para que a gente cresça na fé, para que a gente rompa no espírito. E esse posicionamento é algo interessante que a vida do apóstolo Paulo, ela vai mostrar isso para nós quando o apóstolo, ele, ao ser cego, né, ao estar a caminho, né, de mais uma perseguição, aquele homem tem a sua vida paralisada por uma cegueira, e ali quando ele acorda, ele é acolhido ali por um servo de Deus, e a partir dali o apóstolo Paulo, ele se posiciona perante a sociedade daquela época, a não mais ser um perseguidor de cristãos, mas ele passa a ser um perseguido. Mas mais do que isso, ele passa a perseguir a palavra de Deus com tanta sede que ele vai alcançando, né, gentios, judeus, por onde ele passa. E essa vida do apóstolo Paulo, ela chegou no nível que chegou, do crescimento, né, de alcançar igrejas e de alcançar gerações como a nossa hoje, porque o apóstolo Paulo se posicionou. Jesus se posicionou diante do matadouro, né, como diz em Isaías 53. O apóstolo Paulo se posicionou também. Ou eu continuo perseguindo os cristãos, ou eu me posiciono diante daquele que se revelou para mim e que me chamou para algo maior, né? E nós precisamos também nos posicionar. Muitas vezes nós cristãos, nós não nos posicionamos em contextos específicos da nossa época, porque nós temos medo de retaliação, nós temos medo de perseguição, nós temos medo de ousar na nossa fé, nós temos medo das críticas e nós nos preocupamos com tantas outras coisas. Ou nós nos preocupamos com tudo isso, ou nós olhamos para o alto de onde vem o nosso socorro. Né? Não existe cristão vesgo, não existe cristão míope. O que existe é um cristão que Deus anseia por descortinar os olhos dele e revelar para ele o escondido ou o encoberto. Mas isso acontece numa vida de intimidade. E nós precisamos almejar isso. O cristão, ele precisa buscar isso. A palavra lá em Salmo 119 vai trazer para a gente o salmista dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É lâmpada, é aquilo que está aceso, aquilo que clareia. E se é lâmpada para os meus pés, precisa clarear ao redor. Quando a luz ela ilumina ao redor, ela alcança quem está ao redor. Então, nós precisamos nos posicionar como lâmpadas, porque nós alcançamos a nossa geração.
O Senhor, ele nos chama para ser o sal da terra. O Senhor, ele nos chama para ser lâmpada, né? Para ser luz na vida dos nossos irmãos. E nós precisamos estar nos posicionando, porque ele diz, né? Jesus, ele diz que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Isso está lá em Lucas 11, 28. Vamos à igreja. Ouvimos a palavra, mas nós retemos aquilo que é bom, nós guardamos e é nossa responsabilidade de fazer com que a palavra gere frutos. Nós precisamos zelar pela palavra, nós precisamos zelar pelas ministrações, por aquilo que vem ao nosso coração. Nós vamos ouvir, quem está pregando tem a incumbência de pregar, mas nós temos a responsabilidade de zelar pela palavra de Deus e de guardar, né? O Evangelho de Tiago também, ele vai dizer, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantos de nós só ouvimos a palavra, dizemos que conhecemos o Evangelho? Uma coisa é fato, todos ouvem a palavra de Deus, mas ser ouvinte não basta. Uma coisa é nós nos enganarmos ouvindo a palavra de Deus, outra coisa é sermos praticantes da palavra de Deus. Nós seremos avaliados pelas nossas atitudes, não pelo que nós falamos. Nós podemos, em Cristo, ter a capacidade de pregar o Evangelho sem abrir a boca, por causa das nossas atitudes. O Filho do Homem, ele não tinha onde recostar a cabeça. Todavia, multidões o seguiam devido aos milagres que eram realizados através da vida dele. Quando ele se pronunciava, multidões se calavam para ouvi-lo, né? Jesus, ele orava, Jesus, ele dava o exemplo de como orar, Jesus incitava os discípulos a orarem, incitava as pessoas a terem vida de oração e ele dava exemplo disso. Ele era um homem posicionado. Ele se posicionava nas condições quando ele precisava se afastar de uma aldeia para outra por causa da perseguição, por causa do tempo de Deus que precisava se cumprir. E quantas vezes nós somos afoitos, ansiosos e achamos que nós temos que permanecer naquele lugar ou que nós temos que ir para tal lugar e a gente quer as coisas para hoje, quando o Senhor diz que ainda não é chegado a hora. Ele era um homem que estava sendo perseguido por causa dos seus milagres que estavam incomodando os fariseus, incomodando o povo da época, os teólogos daquela época, mas ele entendia que havia um momento de se retirar de uma cidade por causa das perseguições e havia momento de entrar na cidade para fazer um milagre. Havia esse tempo, né? E a palavra diz que há um tempo para todas as coisas. Nós entenderemos o tempo de Deus quando nós compreendemos que a nossa vida ela é fortalecida numa vida de oração. Quando nós nos posicionamos, quem eu sou? Eu posso orar, eu posso ler a palavra de Deus, mas e a minha identidade? Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me posicionar em quem eu sou. E nos posicionar é tomar a nossa cruz. Lá em Mateus 10, 38, o Senhor vai dizer, aquele que me ama, toma a sua cruz e siga. Temos de fato tomado a nossa cruz e seguido a Jesus? Eu preciso tomar a minha cruz e seguir. Esse é o posicionamento, é quando eu tomo a minha cruz e sigo Jesus. Nós não precisamos de muito, nós precisamos apenas do necessário, o nosso coração. O nosso coração, numa vida de oração, numa busca sincera com Deus, numa vida de palavra, de leitura diária da palavra de Deus, mas isso tudo em posicionamento. Não adianta eu estar orando, não adianta eu estar lendo a palavra se eu não estiver com o coração guardado no Senhor. Se eu não estiver em obediência e santidade com a palavra. O que nós precisamos, somente o que precisamos, é o nosso coração.
Deus, ele diz, dá-me o teu coração e os teus olhos observem o meu caminho. Entregar o nosso coração para Deus e colocar os nossos olhos nele, observando o caminho dele, eu só enxergo o caminho dele na palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que eu conheço a autoridade de Cristo, é na palavra de Deus que eu conheço a obra de Cristo, é na palavra de Deus que eu conheço o Cristo. E é na palavra de Deus que eu me encontro quem eu sou, é que eu me posiciono em quem eu sou. Mas não há um cristão que se diga cristão sem conhecer a cruz, sem passar pela cruz, sem experimentar a obra redentora da cruz. Porque o sacrifício estava ali. O sacrifício era ali. Não há uma vida de cristianismo sem cruz. Não há. A vida de cristão ela é simples, né? Quando nós falamos o que somente o necessário é o nosso coração estar em Deus. Quando o nosso coração ele está em Deus, o Espírito Santo de Deus ele nos direciona. Porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza. É o Espírito Santo que nos move a orar por alguém. É o Espírito Santo que nos direciona naquilo que nós precisamos viver e no que nós precisamos e como nós devemos viver. É o Espírito Santo que vai nos direcionar na palavra, é Ele quem vai nos descortinar os nossos olhos para que a gente entenda, para que a gente conheça as entrelinhas do Evangelho. Para que a gente desfrute do manancial, da intimidade que Deus revela para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que têm sede, e sede da justiça de Deus, e sede do amor de Deus. Ô Claudinha, só um segundo, desculpa te cortar, porque nosso tempo está se findando. Não, tá de cá aqui até meio-dia. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Esperar é algo que a gente veio guardando a semana toda, né? As horas, elas até aqui pareciam longas, né? A espera parece longa. Mas aí, quando a gente começa a falar de Jesus, o tempo parece que voa, porque é produtivo, é enriquecedor. O Galu foi assim, o Cristiano foi assim. É porque nós temos um tempinho também para você poder orar para quem quer pedir oração, orar para que a pessoa que assistir a live depois eu vou te mandar o resultado depois da live, as pessoas assistem, elas compartilham, elas fazem, elas deixam depoimentos, é muito interessante, que nosso canal, nossa conta nasceu tem pouco tempo, e a audiência tem assim, crescido assim depois, após, e por que 4 horas da manhã? Foi que Deus colocou no meu coração, aí depois as pessoas começam a ver, assistir, é muito bacana, mas pode findar a sua raciocínio, só por a live não ser cortada nossa, e depois a pessoa pedir oração para você orar por nós, Claudinha. Amém. Não, mas finalizando mesmo, é isso. É esse o propósito de nós não nos perdermos, muitas vezes, em tentar buscar tantas coisas, tantos caminhos e tantas respostas, quanto o básico e o óbvio diante de nós. Uma vida de oração, uma vida de palavra e uma vida de cruz. É reconhecer a cruz, né? Hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque o véu do tempo se rasgou. Glória está consumado. Cristo verteu o sangue dele na cruz por nós. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem 2 pilares para ela ser, né, estruturada, é como uma casa. Ela precisa estar estruturada numa vida de santidade, numa vida de obediência. Quando nós obedecemos e quando nós buscamos a santificação, quando o apóstolo Paulo diz, sede santos, porque eu sou santo, nós somos incomodados realmente a ter um coração genuíno como o do Pai, né? Um coração que se importa, um coração que se dedica, um coração que ora, um coração que ama o próximo, um coração que vive, né, os mandamentos da palavra de Deus, e um deles é amar o nosso irmão, né, como o Senhor nos ama, e é isso que Ele quer de nós. Então, guarde, né, vocês que estão ouvindo a live, guarde que não é muito. O Senhor pede o nosso coração.
e o que de verdade importa, e somente o necessário. É isso, oração, palavra e cruz. Com Glória a Deus Deus. é somente isso, somente o necessário. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar Amém. aqui para que a live, né, para que não acabe. Eu vou orar aqui pela vida de cada um que em algum momento estará assistindo, no tempo de Deus para a vida de cada um. Orar pela vida daqueles que estão aqui, aqueles que pagaram preço para estar aqui, né? E por que às 4 da manhã? Porque é no improvável, né? Talvez tenha sido no improvável para você, né? Mas que é onde é notório para Deus fazer algo grandioso e para Deus cumprir um propósito maior, né? É Deus provando o seu coração e Deus provando tantos outros corações que estão aqui, né? Dedicando esse tempinho. O tempo é dele, a hora é dele, tudo é por ele, tudo é com ele, né? Nada sem o Senhor pode se concretizar, nada sem o Senhor pode se firmar, porque tudo vem dele, né? Ele criou todas as coisas, ele faz nova todas as coisas, e só ele pode nos renovar, só ele pode nos guardar, independente de qualquer circunstância. Só Deus pode nos revestir do sangue do Cordeiro e nos livrar de todo o mal, como diz a palavra dele. Oh, glória a Deus. E o salmista, né, quando orou, livra-me de todo o mal, porque sabe que o sangue do Cordeiro é aquele que nos reveste, nos torna invisível aos olhos do inimigo e nos livra de todo o mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te exaltamos. Obrigado, Te Jesus. rendemos graças e glórias, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é único, o único Deus, o único nome sobre todo nome, do qual nós o invocamos e nós cremos que o Senhor é aquele que se junta a nós quando nós falamos o teu nome. Quando estamos em 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está e te glorificamos porque o Senhor nos dá a oportunidade, através da tecnologia, de estarmos próximos mesmo estando longe. Que o teu Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas, que ele seja um com cada um de nós, trabalhando o nosso coração, guardando no Senhor na fé. Que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar em nós, que o teu agir venha sobre a vida de cada um, cumprindo os teus propósitos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, mas que nós sejamos cada vez mais desejosos por mais de Ti, por mergulhar num nível de intimidade maior com o Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, desapego, uma vida de pecado, que nós, Senhor, venhamos a abandonar os maus caminhos, a abandonar aqueles caminhos tortuosos do qual tem despendido a nossa alma para a morte, mas que nós possamos enxergar a vida redentora que há em Cristo, que nós possamos enxergar a cruz vazia e nela enxergar que tudo está consumado, para que nós hoje tenhamos paz. Não a paz que nós encontramos no mundo, Senhor, mas a paz que excede todo o nosso entendimento. Senhor, que nós cresçamos em oração, que nós cresçamos no conhecimento da Tua palavra, mas que nós cresçamos em estatura, em sabedoria perante os homens, e que o Senhor faça de nós homens e mulheres segundo o Teu coração. Que o Senhor alinhe os nossos pés, Senhor, à Tua palavra, que o Senhor alinhe o nosso coração, Senhor, cada vez mais cheio do Teu Espírito Santo, e que Jesus Cristo seja o nosso alvo, seja o nosso objetivo, seja o nosso maior anseio, a nossa busca, a nossa perseguição diária, e que nós possamos, Senhor, não temer mal algum, certos de que o Senhor está conosco em todo o tempo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Assim eu oro e te agradeço, abençoo a vida do Wallace, abençoo a vida da Roberta, da Lorena, de toda a sua casa, abençoo a vida de cada um daqueles que estão assistindo agora conosco e daqueles que ainda chegarão, que em algum momento estarão recebendo dessa palavra, e que essa palavra, Senhor, não saída de mim mesmo, mas que ela venha frutificar no coração de cada um, que ela venha cumprir os teus propósitos na vida de cada um deles, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Claudinha, que tempo precioso, hein?
Falar do Amém. amor de Deus é muito bom, né, Claudinha? É verdade. É Nossa, verdade. muito bom, muito gostoso, bom demais. E já te convido já faço um desafio para você aqui mais alguns dias, aqui 15 dias, 30 dias mais ou menos. Você está Amém. participando de novo conosco aqui. Amém. Só avisar que missão dada é missão cumprida, né? Eu A falei com gente o não pastor, pode. eu falei com o pastor Ramon falou assim, não, eu vou fazer sim, vai ser o próximo convidado, sabe? Ele vai vir fazer nossa live próxima também agora, sabe? Amém. É muito Amém. bacana, glória a Deus. Muito obrigado, Claudinho, pela sua vida, Amém. ter aceitado o desafio, estar conosco aqui 4 horas da manhã. E eu tenho Amém. certeza que essa palavra sua vai impactar o coração de muita gente, tenho certeza absoluta disso. Amém. Eu acredito que o horário talvez seja para nos desafiar mesmo, porque sair da nossa zona de conforto por coisas mínimas, mas é isso que Deus quer de nós. Se levantar da nossa cama no meio da noite para falar do amor de Deus, não for possível para nós, né? Um Deus que para o sol, um Deus que independente da chuva, do frio, do calor, ele está trabalhando em nosso favor. E por que que Amém. nós também não podemos nos dispor para fazer algo para Ele? Nós temos tanta facilidade de fazer o errado, de viver o errado, de escolher pelo errado. E por que não nos desafiarmos a fazer para Deus algo novo, algo diferente e que tem como objetivo impactar outras vidas e alcançar tantos corações que ainda estão aprisionados, tantas almas que ainda estão feridas, precisando ser curadas e saradas num bálsamo que há em Jesus Cristo. Glória a Deus. Claudinha, muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe, Amém. tá? Amém. E você, gente, que curtiu, que assistiu a live depois, assistir depois a live, deixa o gostei, compartilha com as pessoas, vão transformar a vida de pessoas, através de um clique que você der no aviãozinho, você transforma a vida de uma pessoa, tá ok? Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, fique em paz. Amém. 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 Fiquem com Deus. Amém.